Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erivelton, eu sou empreendedor digital. Antes de começar esse vídeo, eu queria que você, depois que assistir ele, clicasse no link que está abaixo da descrição, porque eu estou ensinando alguns amigos meus a fazer isso aqui que vocês estão vendo na tela. Eles estão começando a ganhar muito dinheiro pela internet. Se você tiver interesse em saber como que faz isso, basta clicar embaixo aí que você vai ter todas as informações para começar, beleza? Valeu! No jogo, vai ser um teste interessante para o Corinthians e com caráter decisivo. Estão brigando os dois ali pela mesma faixa de pontuação. O Bragantino ainda um pouquinho para trás, mas também, quem sabe, aspirando com alguma coisa melhor nesse final de campeonato. E do outro lado, um Sport que teve a volta do Thiago Neves, mas acabou não tendo força para desafiar o Corinthians e está numa situação complicada, porque está na mesma pontuação do time que abre o Z4 nesse momento, o Vasco da Gama, só fica fora da zona de rebaixamento por causa do número de vitórias. E o Bahia e o Vasco têm um jogo a menos do que o Sport. Isso com a mesma pontuação, 32 pontos. É fraco o time do Sport, é duro dizer isso para uma torcida apaixonada, presente, participante. A Ilha do Retiro está fazendo falta. A Ilha do Retiro, quando a gente fala, é cheia. Está lá, o time joga, mas com a ilha vazia. Como tem feito muita falta para o Vasco a presença do torcedor em São Januário. E eu acho que o Sport vai sofrer muito. A dificuldade que a equipe do Sport tem para dominar um jogo, para ter controle do jogo, ela é gritante. Então, está sempre correndo atrás do adversário, sempre tomando pressão. E é muito difícil jogar assim o tempo inteiro. O Sport que domingo, Carine, tem o Bahia pela frente no confronto direto, né, entre equipes que estão lutando aí contra a zona do rebaixamento, e nós teremos esse chamado jogo de 6 pontos aí no domingo, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Inclusive aqui na hashtag Troca de Passes, várias pessoas chamando a atenção. Pô, mas a classificação tá errada, gente. Tá aqui, ó, Corinthians em oitavo, 45 pontos, com saldo de gols, como o próprio EV falou na transmissão. Tá aqui, ó, o Santos tá abaixo, porque tem um saldo de gols menor do que o Corinthians. Pronto, todo mundo calmo, porque é assim, né? Enquanto eu tô falando com vocês, a galera também tá se comunicando com a gente aqui através da hashtag Troca de Passes. Sabe que, só para complementar o que você falou, EV e Nori, em relação ao Corinthians que tem o Bragantino na próxima rodada, eu tava dando uma olhada, depois tem clássico também contra o Santos, e aí tem uma pausa, na verdade, porque tem ali decisão também... tem decisão de Libertadores, enfim, aí para um pouco o futebol, volta lá dia 17 de fevereiro, vai ser esse clássico. Então tem jogo dia 25, aí depois dia 17. Tem uma janela aí para focar também em treinamento. O Corinthians tem só o Campeonato Brasileiro para pensar, né? E nesse meio de caminho também tem jogo contra o Bahia, tem jogo contra o Ceará, o Corinthians iniciando uma sequência de partidas contra times que estão abaixo dele na tabela de classificação. Então pode ser o momento do Corinthians realmente tentar dar aquele salto para sonhar de verdade com a Libertadores na reta final do campeonato, Nuri. O Corinthians fez uma boa base para esse salto. Acho que a recuperação obtida pela equipe no segundo turno dá ao torcedor do Corinthians a esperança de conseguir esse salto. A tabela, teoricamente, é favorável. Fisicamente, a equipe tá bem, tá recuperada. Tem essa questão de provavelmente enfrentar um Santos com uma equipe aí que ninguém sabe o que vai acontecer. A Libertadores interfere muito no Campeonato Brasileiro, inclusive na formação de um eventual G8, dependendo do que vai acontecer na Libertadores e na Copa do Brasil. Eu acho que as equipes que estão com pouco calendário agora, elas têm a melhor condição de dar uma arrancada. A vitória do Flamengo, por exemplo, saindo um pouco desse jogo e projetando em termos de classificação, o Flamengo me parece o time que tem a melhor condição agora para dar uma arrancada. Porque ele não tem tabela complicada, ele está com recuperação quase que total dos seus jogadores em termos de Covid, e tem a equipe que tem mais jogadores capazes de resolver um jogo individualmente. Então, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Não se pode descartar o Internacional, que está numa arrancada impressionante. Mas a posição do Flamengo e a tabela do Flamengo, daqui para frente, sem esse acúmulo de jogos, sugere que o Flamengo tenha condição de ser um candidato ao título, junto com o São Paulo, junto com o Inter. E acho que aí fica um pouquinho para trás o Atlético, embora tenha condição ainda de buscar. Me parece que esses três hoje vão acabar decidindo o campeonato. Com esse viés de alta do Flamengo, o grande momento do Inter e uma rodada decisiva para o São Paulo. Porque aí está colado com o Inter. Tem Grenal e São Paulo e Coritiba no Morumbi. E imagina o que pode acontecer nesses dois jogos e o Flamengo prontinho para dar o bote. São Paulo que tem o Coritiba, depois o Botafogo antes do clássico contra o Palmeiras. Então, só para a gente arredondar a respeito do Corinthians, Karine, como você disse, tem esse clássico contra o Santos que foi adiado, né, para o dia 17 de fevereiro. E se o Santos for para o Mundial, a gente nem sabe com direito se vai ser no dia 17 de fevereiro ou não. Pode mudar de novo. Só que antes disso, o Corinthians ainda tem segunda-feira o Bragantino e depois, na quinta-feira da semana que vem, um jogo fora de casa contra o Bahia.
que vai ser outro time desesperado. Pode ser um outro time desesperado, uma situação semelhante ao Sport, que foi adversário do Corinthians no jogo de hoje. Deixa eu aproveitar também para colocar o Roger e aqui o Rafa na conversa. EV, me lembra que antes de me despedir de vocês, tem umas mensagens bem interessantes para a gente falar sobre a tua quebra de protocolo. Muito sobre bem. as sementinhas. Essa é a melhor parte do programa, a zoeira. Mas a gente tem que vale a pena, vale a pena. Primeiro aqui. Receita caseira, vocês vão ver. Tem umas Tem dica mensagens e tal. ótimas aqui. Babosa. Mas eu quero ouvir também. Vou passar para o Rafa essa bola aqui. Rafa, o EV e o Nori estavam falando dessa questão da arrancada. É a chance do Corinthians ter essa arrancada. Mas precisa também de uma certa regularidade para conseguir entrar nesse G6, né? Eu acho que a derrota para o Palmeiras, ela é muito pesada por ser um clássico, mas ela está dentro do contexto de um confronto contra uma equipe reconhecidamente superior. E aonde a estratégia do Corinthians não funcionou desde o princípio da partida, né? Claro que é pesado, mas eu acho que influencia pouco no que é um Corinthians enfrentando equipes como o EV lembrou bem, abaixo dele na tabela, né? Confrontos acessíveis. Agora, a grande questão, e a gente fala muito pouco sobre isso, ainda mais num ano como esse, né? É que o Corinthians ele já se encalacrou todo em 2019, quando a gente fala de gestão financeiramente. Já teve um baque gigantesco quando não chegou à fase de grupos da Libertadores em 2020, modificou todo o plano, gastou mais do que deveria para se recuperar. E aqui a gente está falando da chegada do Casares, que é um jogador importante nesse momento da temporada. Está falando de um Otero, que não é tão relevante assim, mas está no grupo. Teve que, de certa forma, se mexer no mercado. A chegada do Fábio Santos vai fechar 2020 novamente no vermelho e não vai poder reformular para 2021, porque a gente está falando de temporadas coladas, né? Que a gente nunca vivenciou. Não na história recente, né? Quando a gente fala de organização, de planejamento dentro do futebol brasileiro. Eu acho que sobre Campeonato Brasileiro 2020, o Corinthians está muito bem encaminhado. É essa base que o Nori cita e a possibilidade de atacar, inclusive vaga em Libertadores. Mas essa vaga em Libertadores, fatalmente vai ser aquela que dá direito a disputar a segunda e terceira fase novamente, né? Antes da fase de grupos. E aí a gente está falando de março. Primeira quinzena de março já tem decisão de Libertadores. O Brasileiro mal vai ter acabado. O estadual já vai ter começado. Não existe planejamento nesse momento, porque está todo mundo jogando hoje. Está todo mundo definindo quarta e domingo. E aí a gente já sabe que quem vai pagar o pato é a temporada 2021, é a gestão de boa parte dos clubes do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians está nessa conta. Em algum momento não vai fechar, né? E eu acho que as pessoas estão fechando os olhos para isso até aqui. Roger, o Rafael Oliveira na nossa hashtag Troca de Passes colocou assim: o Corinthians com um jogo a menos que o Fluminense só depende dele mesmo para estar na pré-Libertadores, aspas, né? Na Libertadores, no G6 ali, que tem aquele pré antes. Visto que Grêmio ou Palmeiras irão abrir um G7. Opinião do Rafael Oliveira. Queria te ouvir também sobre essa possibilidade do Corinthians dar essa arrancada final. Eu acho que é bem palpável para o Corinthians essa classificação para a Libertadores, né? Ou para a primeira fase da Libertadores. O Corinthians vem de uma regularidade muito legal no campeonato. Também concordo com meus companheiros quando dizem que foi um acidente a derrota para o Palmeiras, da maneira que foi, né? A derrota seria até normal, porque o Palmeiras tem uma equipe melhor do que a do Corinthians, jogava em casa e se impôs. E vinha de uma derrota também contra o River Plate, precisava jogar bem para dar uma resposta ao seu torcedor, que ficou desesperado daquele desempenho contra o River Plate. E aí ganhou bem do Corinthians. Mas foi um acidente num recorte bem interessante que o Corinthians tem no Campeonato Brasileiro, né? Vinha de 7 jogos de invencibilidade e hoje voltou a jogar bem. Então isso é importante para essa reta final. É um time que tem viés de alta, é um time que se encontrou tecnicamente, era um time que muita gente falava que se defendia bem, mas que tinha sérios problemas de criação. Hoje a gente vê um time bem postado, bem treinado, com jogadores criativos que se procuram dentro de campo. O Fagner é o melhor lateral do Campeonato Brasileiro, dá um volume ofensivo impressionante. O Casares entrou muito bem. O Mosquito, do lado direito, fez uma dupla bem legal com o Fagner. O Matheus Vital, nesses últimos 4 jogos, aí, fez 3 gols, fez contra o Fluminense, fez contra o Botafogo, fez hoje, vem ocupando muito bem a vaga do Otero. Nem sabemos se o Otero volta por causa das atuações do Vital. O Jô sempre empurra o dele, é um jogador que se posiciona, que faz
presença, se faz presente sempre dentro da área, sempre muito difícil de marcar, muito forte, muito alto. Então é um time que, além de ter um sistema defensivo encaixado, começou a dar sinais, já aí, algumas rodadas atrás, que tem de onde tirar da parte criativa, da parte da imaginação, de um time com jogadas ofensivas. Mas chama atenção, principalmente falando da questão defensiva, fiquei preocupado com o Gemerson. Com a questão do Gemerson, encaixou muito bem com o Gil. Hoje o Gil não jogou porque estava suspenso. Jogou o Bruno, mas no choque do jogador do Sport, no joelho esquerdo do Gemerson, acho que foi o esquerdo, eu fiquei preocupado. Acho que pode ser uma perda bem ruim para o Corinthians nessa reta final. Falando do Matheus Vital, né, ele também acabou ajudando nessa reação de hoje, desses 3-0 que o Corinthians conseguiu, e inclusive conseguiu chegar a 3 gols nos últimos 4 jogos. É um menino que tem colaborado bastante com esses resultados positivos do Corinthians. Nori, eu ia chamar o Rafa, depois pensei no Nori, e agora vou chamar o EV. Pois é, a gente falou sobre isso na transmissão, né, Karine? Como o Matheus Vital, você até mencionou, né, Nori, na sua opinião, talvez a melhor partida dele com a camisa do Corinthians. Eu acho que ele é um jogador que tem um bom potencial, tem boa qualidade técnica, ele precisa aparecer mais em momentos decisivos, principalmente em jogos grandes. Acho que isso falta para ele. Há uma expectativa grande do Matheus Vital. Ele tem condição, ele tem os fundamentos e o talento. Mas muitas vezes ele se esconde no jogo. E acho que ele está tentando mudar isso. Acho que está aproveitando a oportunidade, tem feito bons jogos. E principalmente eu acho que essa questão de bater bem a gol. Ele tem que ter um cara, tem que ter uma vontade maior de fazer gol. Então o Roger, que fazia muito gol, e era um jogador diferente do Vital, né? Mas que não era um centroavante, um goleador. Mas ele sabe que o jogador da posição do Vital, ele tem que ter muita vontade de fazer gol. E acho que o Vital não tinha muito essa vontade. Se pegar gosto pela coisa, vai crescer o aproveitamento dele. E sobre o que o Roger tinha acabado de falar, Karine, pinta aqui uma informação de que o Gemerson, a informação que vem do Corinthians, é de que o Gemerson sofreu uma torção no joelho esquerdo, que a gente conseguiu ver ali, né, no momento da contusão do Gemerson, e que ele vai passar por uma avaliação médica mais detalhada, mais apurada amanhã, para que a gente tenha uma ideia da extensão da gravidade da lesão. Mas é uma situação que preocupa, porque realmente Gemerson e Gil pareciam estar formando a dupla de zaga mais sólida do Corinthians nesse momento. Parece que chegou a comida ali, hein? Parece que chegou a comida. Pois é, né? A moto passou ali, acho que chegou a entrega. Quem pediu eu comida? não falei nada, achei que era só no meu ouvido, mas assim, o que é? A Fórmula 1 vai começar antes? Eu acho que o Rafa... Rolando um Velozes e Furiosos aqui. Chegou comida, era a casa do Rafa. Foi na tua casa, Rafa? Foi? Não é na minha casa, é que tá rolando um Velozes e Furiosos aqui na rua do lado, entendeu? Pô, Velozes e Furiosos para entregar o hambúrguer dele, deve ser, né? Quem dera. Mas vai ter alguma coisa após o programa, óbvio. Ai, quem dera. Agora, por falar em Velozes e Furiosos, a gente está falando aqui do Corinthians, né, querendo subir nessa tabela. E a situação do Sport? O Sport está dando uma boa vacilada, de novo está ali próximo do Z4. Jair Ventura tem que realmente se preocupar, né? Entrou no campeonato como favorito à queda, digamos assim, e eu estava dando uma olhada aqui na tabela.